Olá, irmãos e amigos inscritos no canal do Pastor Alexandre Oficial. Mais um vídeo desta série de aspirantes falando daqueles que aspiram ao ministério. Eu tenho a grata satisfação de estar aqui hoje com um amigo, um veterano de Itaituba, um munícipe por excelência, um profeta dessa geração. É um homem que conhece a história da igreja de Itaituba e região, e eu me sinto feliz, pois eu conheço ele desde a minha infância. E a pergunta é, pastor Israel Santos, aqueles que aspiram ao ministério, qual é a sua palavra para essa pessoa dar o start, dar o play, dar o primeiro passo, descobrir a sua identidade ministerial, quer seja fazendo, pregando, quer seja ensinando como mestre ou como gestor da igreja em alguma área? Eu quero que o senhor deixe aí essa recomendação, que será uma palavra que vai nortear o futuro de alguém. Amém, graças a Deus. Quanta alegria, honra minha aqui para mim, né? Tá aqui ao lado do pastor Alexandre. Eu gosto de brincar, menino que eu vi crescendo. Amém. E se desenvolvendo na obra de Deus. Glória a Deus. Não tem um exemplo melhor do que o seu exemplo. Amém. Né? Bem direcionado pelo um pai maravilhoso que você tem, meu querido pastor Josué, sua mãe. Amém. Uma mulher de Deus que soube realmente nortear esse chamado que muitas vezes a gente não vê, mas os nossos pais, as pessoas que nos cercam, elas enxergam em nós. Verdade. E você é um exemplo disso. Abraçou, compreendeu esse chamado de Deus e tem feito para a glória de Deus um trabalho excelente, excelente para a glória de Deus. Glória a Deus. Né? E está aqui em Itaituba, chegou há poucos dias e a gente já tem boas notícias do trabalho na sua gestão. E nós rogamos a Deus que outros que pretendem, têm essa vocação, têm esse desejo, abra o coração, deixe Deus trabalhar na sua vida e siga o exemplo dos bons. Glória a Deus. Né? Siga o exemplo das pessoas que querem ver cada dia a obra de Deus prosperando em qualquer área. Seja um professor da escola dominical, seja um dirigente de congregação, seja um diácono, um auxiliar, um presbítero. Você tem o chamado de Deus, faça com excelência. Glória Isso que é importante para a glória de Deus, a gente ouvir e obedecer o ide do Senhor e o mandado do Senhor. Deus abençoe a todos vocês, queridos, que estão aí nesse canal. Quanta honra eu receber na manhã desse dia, meu querido pastor Alexandre. A honra é minha, a honra é minha. Se o senhor me permite, só a segunda pergunta. A igreja ela tem um papel fundamental, pastor Israel, dentro da sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da nossa função pastoral, o obreiro, a igreja em si, o que isso representa para a igreja, a força que a igreja tem do ponto de vista espiritual, sendo que a Bíblia diz que nós temos que orar por aqueles que estão em eminência, né? E a sua palavra, dado a sua visão, o senhor já é um homem sexagenário, e aí com uma vasta experiência na política e que está inserido dentro da igreja, no administrativo. Qual é a sua visão, a sua recomendação a esse respeito? Eu sempre digo, pastor Alexandre, na hora que o homem que detém o poder que é dado pelo povo num sistema, num regime democrático que é o nosso, compreender a função de um obreiro, de um pastor, de um servo de Deus, eles vão valorizar isso. Porque o trabalho que a igreja, como a igreja, ela faz, ela presta para a sociedade, não tem preço. É um trabalho, a Bíblia diz que uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. E esse é o trabalho que a igreja faz, claro, na coordenação, na direção de alguém que tem essa visão, que tem esse pulso firme, forte, de saber que ele é detentor dessa bênção de Deus, porque é um chamado. O homem de Deus, o pastor, ele tem um chamado, é um privilégio. É um privilégio cuidar da igreja, cuidar da igreja do nosso Senhor. Então, tanto a igreja tem um papel fundamental em todas as áreas também da sociedade. O pastor, ele deve ser honrado por todas as autoridades da cidade, do estado, do país. E eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém reconhece o valor do servo de Deus, a importância que ele tem para a sociedade, resgatando vida, alma, que estão aí jogadas, que não tem valor nenhum para a sociedade. Mas Deus resgata e transforma
pelo trabalho da igreja, na direção do homem de Deus, na direção do pastor que está à frente desse trabalho. E o nosso desejo é que realmente continue abençoando grandemente o povo de Deus na cidade de Itaituba e em todo o mundo, por onde quer que tenha o servo do Senhor. Maravilha. Alegria para mim estar trabalhando de volta em Itaituba depois de alguns anos e, sobretudo, pastoreando a Assembleia de Deus Ministério do SETA, que é um ministério sadio, porém novo em Itaituba, e não estamos aqui jamais para praticar proselitismo, estamos aqui com o foco, com a visão de buscar almas para o reino, dando essa colaboração que é elementar, que é fundamental para a sociedade. E o senhor, como um homem público, eu tenho livre acesso aqui à sua residência, admiro o seu trabalho, a sua pujança, sei que o seu papel técnico junto à administração pública faz toda uma diferença, e como igreja, conte com a nossa oração,